Ligação em série versus ligação em paralelo. Existem duas formas que a gente pode ligar as nossas cargas no circuito. A ligação em série, que é quando o terminal de uma lâmpada ou de uma carga está ligado no terminal seguinte da carga anterior. Percebam que ao invés de ligar uma entrada no retorno e a outra no neutro, eu ligo a saída de uma lâmpada na entrada de outra, por assim vai, e assim vai. A corrente, nesse caso, é sempre a mesma em todo esse circuito. Então, a corrente que passa por todas essas lâmpadas é sempre a mesma. E as tensões das cargas aqui, 12 volts vezes 12 volts, 12 volts mais 12 volts mais 12 volts, elas se somam. Aqui a gente tem 10 lâmpadas de 12 volts, então a minha carga final, na verdade, é de 120 volts. Tá? Só que olha o que acontece se a gente fizer uma ligação dessa forma. Se eu tenho uma lâmpada aqui e essa lâmpada queima, eu paro de passar corrente elétrica por esse caminho. Consequentemente, todo o resto aqui se apaga. Tá? Isso é o que acontece numa lâmpada pisca-pisca, por exemplo, de árvore de Natal. Se uma das lâmpadas queima, todo o resto apaga. Por quê? Porque não tem mais um caminho por onde a corrente vai passar. Numa instalação elétrica, a gente nunca utiliza a ligação em série, a gente sempre utiliza a ligação em paralelo. A corrente total de uma ligação em paralelo é sempre a soma das correntes parciais, da corrente que passa por cada uma das lâmpadas. Percebam o seguinte, que eu sempre vou ter o retorno interligado em todos os pontos. O retorno dessa lâmpada está ligado no mesmo ponto que o dessa aqui, que está ligado no mesmo ponto dessa aqui. Então eu tenho vários caminhos por onde a corrente passa. Nesse caso, se uma lâmpada queima, as outras ainda continuam funcionando. Por quê? Porque são caminhos independentes, tá? Eu sempre tenho uma comunicação entre o retorno e o neutro de maneira independente. Aqui, as correntes parciais I1, I2 e I3 somadas vão dar o valor de corrente total, e a tensão da carga é sempre igual à tensão da minha rede. Se eu tenho 127 volts, eu vou ligar uma lâmpada de 127 volts, outra lâmpada de 127 volts. Essas tensões não se somam, tá? É dessa maneira que a gente que a gente monta os circuitos de uma instalação elétrica residencial, tá bom? Erros comuns na ligação em paralelo. Aqui, percebam que no lugar... Erros comuns de uma ligação em paralelo. Olha só, aqui eu tenho o retorno ligado de maneira separada em cada uma das lâmpadas. Mas olha essa parte aqui. Essa parte aqui eu estou ligando o retorno diretamente com o neutro, sem passar pela carga. O que acontece aqui? Vou fechar um curto. Eu vou ter, se eu não tenho resistência nenhuma entre esses dois pontos, entre fase e neutro, eu fecho um curto-circuito, tá? Aqui é a mesma coisa. Essa ligação não é em paralelo. Isso aqui eu estou ligando diretamente o neutro com o meu retorno. Assim que eu fechar esse circuito aqui com o interruptor, eu vou fechar um curto-circuito, tá bom? E percebam que o lado de cá não tem nada ligado, não tem neutro nenhum ligado aqui, nem fase nenhuma, tá? Essas duas ligações estão erradas, tá bom?